Você tem dúvidas de como cadastrar a sua empresa no gerenciador de aplicativos ProSoft para realizar as transmissões dos eventos para o e-social e quais datas informar no faseamento para o terceiro grupo de empresas? Fique tranquilo, assista agora mesmo o vídeo com as orientações e funcionalidades e tire todas as suas dúvidas. Nesse vídeo será demonstrado o processo de cadastramento das empresas no gerenciador para início da carga inicial. E para as empresas que já realizaram a etapa de transmissão dos eventos iniciais, poderão conferir e entender as funcionalidades e parâmetros dessa rotina. Importante lembrar que a entrega dos eventos iniciais para o e-social das empresas do terceiro grupo iniciou em janeiro de 2019, conforme o cronograma oficial. Porém, se sua empresa ou escritório não realizou este processo, será necessário transmitir os eventos iniciais para então dar continuidade às transmissões aos eventos periódicos, folha de pagamento, referente ao mês de maio de 2021. Para cadastrar a empresa no gerenciador, acesse a rotina Parâmetros Gerais, SPED e-social, Gerenciador. Na rotina Gerenciador, clique no botão Adicionar, informe o código da empresa, clique novamente em Adicionar e nesta etapa iremos informar os dados de cada período ou faseamento conforme o cronograma do e-social. Neste exemplo, vamos utilizar um cronograma para uma empresa do terceiro grupo. O primeiro passo é informar o campo Competência Início. Como a própria rotina já orienta, devemos manter a data início em janeiro de 2017, pois o período abrange o ambiente de produção e também de produção restrita. Logo abaixo, nós temos o faseamento, que está dividido em 5 fases. A primeira fase está relacionada aos eventos iniciais de tabelas. Para preencher os campos, clique 2 vezes sobre a linha. Altere o ambiente para produção. A data início para os eventos iniciais de tabelas, conforme o cronograma, é a partir do dia 10 de janeiro de 2019. Fase ativa marcada, clique no botão Salvar. Importante, caso a abertura da empresa que está sendo cadastrada tenha ocorrido após as datas determinadas no cronograma, deve então ser informado, neste faseamento, a data de abertura da empresa. Na linha 2, refere-se aos eventos iniciais de cadastros. Corresponde aos eventos S2200 e S2300, que estão relacionados às admissões e ingresso do trabalhador com vínculo e sem vínculo. Novamente, clique 2 vezes sobre a linha, altere o ambiente para a produção, a data início conforme o cronograma para esse período de eventos iniciais e de cadastros é a partir do dia 10 de abril de 2019. Marque fase ativa e clique em salvar. Importante: caso sua empresa não tenha transmitido ainda esses eventos, ou seja, está em atraso com o prazo determinado, será preciso se atentar aos trabalhadores que foram desligados após o dia 10 de abril de 2019, pois esses trabalhadores precisam constar na base do e-social, ou seja, a sua admissão, para depois então constar o seu desligamento. Caso isso ocorra, não será necessário excluir a quitação. Basta alterar a condição do trabalhador para ativo, lá no seu cadastro, e realizar a carga dos cadastros e depois o desligamento. A linha 3 refere-se aos eventos não periódicos. Corresponde aos eventos não periódicos os que não possuem uma data pré-fixada para ocorrer, pois dependem de acontecimentos na relação entre o empregador e o trabalhador, que influenciam no reconhecimento de direitos
e no cumprimento de deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais. Novamente, clicar 2 vezes sobre a linha, ambiente de produção, o início da obrigatoriedade desses eventos também é 10 de abril de 2019, fase ativa marcada, clique em salvar. Referente a essa fase, vamos precisar se atentar para as seguintes situações. Se a empresa estiver em atraso com o cronograma, pode ter ocorrido acontecimentos em relação ao trabalhador que precisam ser transmitidos para o e-social. É o caso de afastamentos, férias e desligamentos. Falaremos dessas situações em outro vídeo para poder detalhar o passo a passo a ser realizado. Vamos então para a linha 4, eventos periódicos. Os eventos periódicos correspondem aos eventos cuja ocorrência ela tem periodicidade previamente definida e são compostos por informações de folha de pagamento. Novamente, um duplo clique sobre a linha, altera o ambiente para produção e, nesse caso, a data início da obrigatoriedade ficou para 10 de maio de 2021. Fase ativa, marcada, e clique no botão salvar. Referente a essa fase, que é importante, é que conforme determinação do e-social, as empresas físicas que pertencem ao grupo 3 tiveram essa fase do cronograma suspensa, devido à suspensão da versão S1.0 do e-social simplificado. Portanto, essa personalidade de empresa não irá transmitir os eventos periódicos nesse momento. E para que não ocorra inconsistências nas entregas das fases anteriores, ou seja, a fase 1, 2 e 3, nessa linha 4, vamos informar a data início 1º de julho de 2021, até que seja divulgado uma nova data oficial para as empresas físicas. Lembrando, somente vamos alterar essa data para as empresas físicas, para que não ocorra inconsistências nas fases anteriores. Os demais tipos de empresa e personalidade mantêm a data 10 de maio de 2021. Na linha 5, eventos SST, refere-se aos eventos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Essa linha ela pode permanecer inalterada para as empresas do grupo 3, pois houve mudanças no cronograma e podem ainda surgir novas alterações. Após então configurar as 4 fases, vamos clicar em gravar, confirma a adição do período informado sim, e será então demonstrado o período vigente para essa empresa. Caso seja necessário, o usuário poderá alterar ou remover esse período da rotina. Agora vamos falar das guias Contato, Fornecedores de software e Certificado. Na guia Contato, o usuário terá a opção de informar os dados do contato responsável manualmente, preenchendo os campos nome, CPF, telefones e e-mail. Será possível também selecionar a opção representante legal. Nesse caso, o sistema fará leitura das informações lançadas na aba contábil do cadastro de empresas. Outra forma de contato é selecionando a opção cadastro de contadores. Nesse caso, o sistema irá listar os contadores que estão cadastrados no sistema para que o mesmo seja selecionado. Na guia Fornecedores de software, basta clicar no botão Adicionar e novamente clicar em Adicionar, para que seja então adicionado a empresa responsável pela entrega das informações, nesse caso, o software ProSoft.
Na guia Certificado, o usuário terá a opção de utilizar os certificados do tipo A1 e do tipo A3. Selecionando o tipo A1, o usuário deverá localizar o certificado que está salvo em sua máquina e informar a senha deste certificado. Após este procedimento para o certificado do tipo A1, clique na opção Enviar. Caso o tipo do certificado seja A3, o usuário deverá informar se refere a uma subprocuração ou uma empresa de certificado próprio. Caso seja uma subprocuração, informe a empresa responsável. Após definir, clique na opção Associar certificado. Essa opção ela é utilizada apenas para facilitar a seleção do certificado no momento do envio, ou seja, nenhuma senha será armazenada. Após definir então qual é o certificado e informar os dados correspondentes a cada certificado, vamos então falar dos próximos campos da rotina. Para concluir então o processo de cadastramento da empresa no gerenciador, vamos entender os campos: competência ativa, identificação da tabela, geração centralizada e empresa matriz gerada em outra base de dados. Primeiro campo, competência ativa. O campo competência ativa está relacionado à vigência das tabelas que são transmitidas ao e-social. Para as empresas do terceiro grupo que estão iniciando agora as transmissões, deve ser informado a data janeiro de 2019, pois é a data início das transmissões de tabelas conforme o cronograma do e-social. Com isso, no portal do e-social será criado o período de vigência dessas tabelas, iniciando em janeiro de 2019. Se você já realizou as transmissões dos eventos iniciais de tabelas dentro do prazo, esta data pode estar diferente, pois após o envio das tabelas, pode ter ocorrido novas inclusões ou evoluções e retificações de dados. Um exemplo: criei um novo evento em março de 2021. Esse novo evento poderá ser transmitido com a competência ativa em março de 2021, para que no e-social seja criado esse período de vigência inicial. Agora, se esse evento fosse utilizado em uma folha de pagamento anterior a março de 2021, o evento teria que ser transmitido ao e-social com a competência ativa igual ou anterior ao início de utilização do evento na folha de pagamento. Portanto, o controle da competência ativa será do usuário, lembrando sempre que a data que estiver informada será a data de criação do período inicial de vigência de uma determinada tabela, ou o período inicial de uma determinada retificação de dados. O outro campo, identificação da tabela. Este campo deverá ser preenchido somente em casos de empresas matriz ou filiais possuírem tabelas de eventos, rubricas, diferentes entre si. Como exemplo, serem processadas em sistemas ou escritórios diferentes. Caso todas as empresas estejam na mesma base de dados, no sistema ProSoft, o campo não deverá ser preenchido. Geração centralizada. Essa funcionalidade permite que os eventos gerados sejam armazenados por meio do painel de monitoramento e a transmissão dos mesmos sejam realizados de forma centralizada. Para o certificado A1, a opção centralizada ficará disponível para a marcação do usuário. Caso o mesmo opte por não marcar, ao realizar a carga inicial ou qualquer transmissão de eventos por rotinas do sistema, esses eventos serão transmitidos para o e-social diretamente, sem a necessidade de uma intervenção manual. Agora, se o usuário marcar a opção centralizada, nesse caso ainda utilizando o certificado A1, os eventos gerados pela carga inicial ou gerados através de rotinas do sistema
serão armazenados no monitoramento em status 14, aguardando a transmissão do usuário. Caso o usuário utilize o certificado A3, a opção centralizada ficará desabilitada, ou seja, já estará marcada automaticamente, e no monitoramento, ao transmitir eventos tanto pela carga inicial ou por qualquer rotina do sistema, os mesmos ficarão parados, também em status 14, aguardando a transmissão e que seja informado a senha digital do certificado. Para melhor entendimento deste processo, estou demonstrando a rotina monitoramento. Caso a opção centralizada esteja marcada, os eventos ficarão na rotina monitoramento, parados na opção aguardando aprovação de envio, ou seja, todos em status 14. Nesse caso, o evento ainda não foi transmitido para o e-social. O usuário irá precisar selecionar os eventos e clicar no botão de envio. Para certificado A1, basta clicar no botão para que os eventos iniciem o processo de transmissão. Para certificado A3, ao clicar nessa opção de transmissão, será habilitado a tela para informar a senha do certificado digital. Quando o usuário utilizar o certificado do tipo A1 e não marcar a opção centralizada, os eventos não irão ficar armazenados no status 14, aguardando aprovação de envio, e estarão em processo de transmissão, podendo mesmo já estar até aceito ao acessar a rotina de monitoramento. Maiores informações referente à rotina de monitoramento falaremos no próximo vídeo. E para concluir, o último campo relacionado ao gerenciador. Empresa matriz gerada em outra base de dados. Marque esta opção quando a geração dos eventos do e-social da empresa matriz é realizada em outra base de dados. Caso contrário, este campo deverá ficar desmarcado. Após Configurações, clique no botão Salvar, confirme a gravação das informações e a empresa será demonstrado na listagem de empresas gravadas para transmissão ao e-social.